Bom dia, meus alunos da Escola Maria Vânia. Vamos para mais uma aula, de português. Os assuntos de hoje são declamação de poema, na página do livro de vocês, 61. A atividade de 1 à 4ª questão, página 61. Prática de leitura, que é outro assunto. Poema visual, página 63. Atividades de 1 a 6, página 64. Como vocês estão vendo, os assuntos de hoje são declamação de poema e poema visual. Em seguida, eu vou passar para vocês 2 videozinhos explicando melhor para vocês que é sobre declamação de poema e o outro vídeo, poema visual. Viu, gente? Também o livro complemento da aula, lê o livro Menina Bonita do Laço de Fita, fazer o resumo no caderno e enviar para mim, do mesmo jeito que vocês fazem, viu? Beijos, espero que vocês gostem da aula e que vocês entendam aí os poemas, ok? Oi, tudo bem com você? Nesse vídeo, a gente vai aprender a como declamar um poema. Um poema é um gênero de texto bastante antigo e bastante conhecido também, composto por versos e estrofes. Existem alguns passos que a gente precisa seguir para poder declamar bem um poema. Primeiro, a gente precisa escolher o poema. Depois de escolhermos, precisamos compreender o significado, o conteúdo do poema. Daí a gente memoriza o texto e adotamos uma postura para poder lê-lo. É com a postura e com a nossa entonação que a gente vai conseguir transmitir para quem escuta a nossa interpretação sobre o poema. Um declamador, aquele que declama o poema, precisa memorizar e compreender muito bem o conteúdo para conseguir colocar no seu tom de voz o significado que o autor construiu. Bom, para essa aula eu trouxe o poema O Gato, e é do Vinícius de Moraes. Vamos ler esse poema para entendermos qual a melhor maneira de declamá-lo. Para isso, precisamos prestar atenção no significado do poema, ou seja, vamos dar importância para sua interpretação e, a partir dela, conseguiremos encontrar a melhor maneira para declamá-lo, com a postura e com a entonação adequada. Ele começa assim: Com um lindo salto, lesto e seguro, o gato passa, do chão ao muro. Logo, mudando de opinião, passa de novo, do muro ao chão, e pega, corre bem de mansinho atrás de um pobre de um passarinho. Súbito, para como assombrado, depois dispara, pula de lado e, quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho passando a língua pela barriga. Bom, esse é o poema. O que você achou dele? Gostou das rimas e do ritmo que o autor criou? Com essa aula, a gente já percebeu que um poema é um tipo de texto de expressão artística escrito em estrofes e versos. Não é um texto corrido como uma notícia ou uma redação. Com o título e com o conteúdo do poema é fácil perceber sobre o que ele fala. De um gato. Na verdade, de todos os gatos. No começo, conseguimos ler os versos. Com um lindo salto, lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro. O autor simplesmente disse que com um lindo salto, ágil e seguro, o gato consegue pular do chão para o muro. Neste poema, o autor está falando dos hábitos dos gatos. Se a gente prestar atenção nesse poema, vamos perceber que ele quase não tem pontuação. Mas ainda assim, devemos saber que mesmo sem as pontuações, existe a entonação adequada para lermos o poema. A entonação e o ritmo. Por isso que é importante que a gente sempre leia com antecedência antes de lermos para alguma pessoa, para que a gente entenda seu significado e a maneira correta de lê-lo. A entonação é muito importante na poesia, e o ritmo também, pois é através da nossa voz, através do tom da nossa voz, que conseguimos cantar os poemas para outras pessoas. É na declamação que o poema acontece. Bom, quanto à postura, é importante que a gente se atente ao significado do poema. É com a postura que conseguimos enfatizar ainda mais o que a gente precisa. Nesse caso, uma postura adequada para esse poema é uma postura branda, sem exageros, pois ele trata simplesmente
da vida de um gato. Porém, isso depende de cada poema, e, nesse caso, precisamos entender bem seu conteúdo para fazermos sempre uma boa interpretação, com a entonação, ritmo e postura adequadas. Nesse vídeo, então, a gente aprendeu a como ler corretamente um poema. Nenhum poema é igual ao outro, e por conta disso é importante que a gente preste bastante atenção no que o autor quis transmitir para a gente. Para lermos bem um poema, então, são necessários alguns passos, como a escolha do poema, a sua compreensão, sua memorização e uma postura e entonação adequadas. A entonação, então, é a sua voz, o volume e a velocidade com que você lê. A postura são seus gestos, a maneira como você se porta enquanto você fala. Já a compreensão é o que você vê do poema, o que você compreendeu dele. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido qual a maneira correta de se declamar um poema. A gente se encontra na próxima aula. Poemas visuais. A principal característica dos poemas visuais é a construção de uma imagem, um recurso visual, que faz referência ao conteúdo do texto com os seus versos. Aqui nós temos o exemplo de repetição de palavras, na qual ficou composto o desenho com as palavras do nome do personagem da coleção Diário de um Banana, o Greg. Outro exemplo é a organização do desenho da palavra que compõe o significado. Então, aqui nós temos dois exemplos. A palavra guerra, que visualmente surge a palavra paz, e a palavra luxo, que trata do consumismo, que acaba virando lixo. Outro exemplo é quando os versos dão forma ao significado. Então, a amizade, se tivesse que defini-la, palavra forte, leal, definiria como um círculo, num ciclo recíproco sem fim. Aqui nós temos outro exemplo, né? Nós temos uma flor que no miolo é composto pela palavra amor e suas pétalas, o que isso significa, o que a palavra amor significa. Então, paixão, felicidade, dedicação, ternura, emoção, carinho, atenção e amizade. E o último exemplo que eu vou deixar para vocês é essa poesia em forma de barco. Quero uma poesia. Poesia, quero poder flutuar. Quero para mim o céu e o mar. Céu, mar, mar, céu. Quero as minhas palavras. No embalo das palavras, irei flutuar. Agora é com vocês. Quero receber poemas visuais bem criativos.